espírito que me assombrou na madrugada. Eu me chamo Adão e tenho um relato para contar. Aconteceu comigo um fato sobrenatural que eu jamais imaginei viver. A gente ouve tantas histórias por aí, mas nunca para pensar que pode acontecer conosco também. Pois é, eu sou a prova viva de que essas coisas podem acontecer com qualquer pessoa. Enfim, vamos ao relato. Eu venho de uma família em que minha mãe sempre teve um dom bendito e único. Ela tem a capacidade de ver às vezes e até prever certas coisas em alguns sonhos. E por conta disso, quando eu tinha 3 anos de idade, ela conta que eu mal dormia direito, sempre agitado e com medo. Eu falava do jeito que uma criança falaria e dizia a ela que havia um homem vestido todo de preto e que aparecia durante a noite e ficava ao redor da minha cama. Para falar a verdade, eu confesso que eu não me lembro disso, mas segundo a minha mãe, isso me assustava muito. Como ela sabia que eu não estava mentindo, afinal, uma criança dessa idade não teria motivos para inventar algo assim. Então ela resolveu me levar a um centro espírita. Lá disseram que o que eu via era a alma do pai dela, no caso, o meu falecido avô, que por algum motivo me perturbava. Enfim, eu não sabia o que fizeram na época, mas depois disso eu não vi mais nada. Seja o que for, havia partido. E aí sim eu pude voltar a ter uma vida normal de criança. Depois disso, anos se passaram, eu cresci e fui desenvolvendo a minha mediunidade, mesmo que sem querer. Eu continuei tendo experiências sobrenaturais, vendo coisas cada vez mais estranhas e, por que não dizer, assustadoras. Quando eu cheguei à fase entre os meus 16 e 17 anos de idade, eu morava numa rua onde havia uma vizinha idosa. Prefiro não citar o nome dela, até porque a mesma já veio a falecer. Essa senhora eu irei chamar de Adelina. Infelizmente, ela acabou ficando doente. Ela estava com câncer, o que a deixou debilitada por um tempo, mas conseguiu se tratar e acabou vivendo mais alguns anos. Nessa mesma época, a minha família tinha uma lanchonete onde os meus pais trabalhavam. O local ficava ao lado da casa de uma outra vizinha que trabalhava com religião espírita. Um dia, essa mulher foi até a lanchonete e, durante uma conversa, disse que o falecido marido da Adelina ainda habitava a casa onde ela morava e, segundo ela, teve uma visão dele andando pelos corredores durante a noite. Eu ouvi a história, mas resolvi não comentar nada, até porque eu já tinha a minha cota de assombros. Até que em uma certa noite, a dona Adelina estava em sua casa e começou a se sentir mal. Ela ligou para minha mãe dizendo que não estava bem e perguntou se ela poderia passar a noite lá. A minha mãe não podia ir, pois tinha compromissos cedo no dia seguinte, e então, para não deixá-la sozinha, me perguntou se por acaso eu poderia ir em seu lugar. Havia um quarto vago na casa dela, usado para hóspedes. Como foi a minha mãe que pediu, eu acabei indo. Lembro que era uma noite quente de verão e lá fui eu, com a minha mochila nas costas, para a casa da dona Adelina. Não seria tão ruim, pois ela tinha aquelas manias de gente idosa que dorme cedo. Eu só precisava era ficar atento caso ela precisasse de algo durante a madrugada. Assistimos um pouco de TV e em pouco tempo ela se retirou para dormir. Eu já estava cansado e fui para o quarto de hóspedes me deitar também. E foi a partir desse momento que coisas realmente estranhas começaram a acontecer. Já era madrugada quando, que do nada, eu acordei com um som. Era o barulho da porta de um roupeiro antigo que havia no quarto. Eu vi a porta se abrir sozinha, lentamente. E naquele momento eu até pensei que poderia ser o vento ou pelo fato de ser um móvel velho,
Talvez estivesse com algum parafuso solto. Mas percebi que eu estava errado quando o barulho continuou. Olhei novamente e a porta ainda se mexia. Eu virei para a janela e percebi que ela estava fechada. Então não poderia ser o vento. Foi então que eu tomei um susto. Eu vi claramente um vulto negro se movendo dentro do armário. No instante ele se virou e bateu às portas com violência. Aquela aparição parecia estar com uma certa raiva. Mesmo já tendo tido algumas experiências sobrenaturais antes, essa foi muito intensa e diferente. Eu até comecei a ficar assustado. Eu pulei da cama e corri para acender a luz. E quando eu olhei novamente para o armário, não havia mais nada. Respirei fundo, apaguei a luz e voltei a me deitar. Mal me virei para o lado e de repente vi uma sombra se movendo novamente. Um vulto escuro andava pelo quarto, dessa vez emitindo barulhos estranhos. Naquele momento eu tive total certeza de que eu não estava sozinho naquele local. O calor da noite já não fazia diferença. Eu estava suando frio com toda aquela situação macabra. A minha reação, por mais infantil que pareça, foi cobrir a cabeça com um lençol e como o tecido era fino e claro, mesmo coberto, eu ainda conseguia ver a silhueta negra daquela entidade passando diante da cama. A cada passo, ela emitia ruídos que pareciam de dor. Foi quando eu resolvi acender a luz novamente, mas para não ter que encarar aquela coisa de novo, eu fechei os meus olhos e fui andando tateando no ar até alcançar o interruptor. E quando eu acendi a luz, na mesma hora, aquela coisa sumiu e as portas do roupeiro bateram forte novamente. Naquele momento, eu estava apavorado. Nada do que eu vivi antes me preparou para aquela situação. Era muito pior do que qualquer outra coisa que eu já tinha visto. Como não podia simplesmente ir embora para casa, apaguei a luz, corri para a cama e me cobri novamente e tentei fingir que nada havia acontecido. Eu comecei a orar em pensamento, pedindo proteção para que aquela entidade sumisse de vez. Foi então que eu senti algo na ponta da cama, perto dos meus pés. Em seguida, aquilo subiu em cima de mim. Lentamente, começou a puxar a coberta para baixo. Eu não consegui conter o pavor. O medo havia tomado conta de mim. Eu não sabia que espíritos podiam fazer esse tipo de coisa. Foi a pior sensação da minha vida. Naquele momento eu senti um toque gelado em meus pés. Era uma mão fria me tocando. Eu não aguentei. Pulei da cama com o coração saindo pela boca. Acendi a luz novamente. E nada. O quarto estava vazio. Olhei ao redor e percebi que a coberta estava esticada como se tivesse sido puxada para baixo da cama. Esse inferno durou a madrugada inteira, com eventos macabros se repetindo. Então, quando foi por volta das 4:30 da manhã, eu não aguentei mais. Peguei as minhas coisas e fui embora para casa. Tranquei a porta e deixei a chave por baixo. Eu cheguei em casa em estado de choque. Me deitei, mas não consegui dormir. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi contar tudo para minha mãe. Ela entendeu porque eu não havia conseguido ficar lá durante toda a noite. A dona Adelina percebeu a minha ausência pela manhã e foi até a nossa casa para saber se estava tudo bem. Quando contamos a ela o que havia acontecido, ela achou estranho e disse que talvez tivesse sido só um sonho ruim, mas eu sei que não foi, porque naquela madrugada infernal eu sequer consegui dormir. Infelizmente, depois desse episódio, a doença dela voltou e não demorou muito para a dona Adelina falecer. Enfim, esse é o meu relato assombrado. Eu não sei o que era aquilo. Alguns chegam a dizer que era o falecido marido dela, que tinha muito ciúme da esposa, o que explicaria as batidas no quarto. Mas seja o que for, talvez estivesse lá se preparando para levá-la. Depois desse evento, descobri que espíritos podem nos tocar e fazer coisas que eu nem imaginava. Realmente foram momentos de muito pavor
que só me comprovaram que realmente existem coisas que não são desse mundo e estão a todo momento esperando apenas uma oportunidade para nos mostrar que estão ali. Boa noite. O encontro silencioso. O meu nome é Vinícius. Eu sempre tinha ouvido as pessoas do meu bairro falarem sobre coisas que viam no céu à tarde, mas principalmente à noite. Eu concluía que deveriam ser satélites ou algum avião do governo, do exército, sei lá, mas nunca me atrevi a aceitar que talvez elas tivessem razão. Até minha família, às vezes, falava sobre isso com uma segurança que até me surpreendia. Eu permanecia completamente cético ao assunto. Mas teve um dia que eu considerei normal. Enquanto eu trabalhava como caminhoneiro, tudo mudou. Essa é a minha experiência ocorrida no ano de 1984. A minha rota começava às 5 da tarde. Eu tinha chegado em casa durante a madrugada, então acordei para voltar ao meio-dia. Nem consegui me despedir dos meus filhos antes deles irem para a escola, pois eu estava muito cansado, tanto que quando eu acordei, eles já estavam quase chegando. A minha esposa havia preparado um bom almoço que, quase como por mágica, devolveu as minhas forças. Eu tentei até tirar uma soneca antes de ir trabalhar, mas o meu filho mais velho tinha algo para me contar. Uma suposta experiência de um dos seus professores, ou mais que isso, um avistamento. Ele contou que o seu professor de química tinha visto 2 objetos voadores de forma oval passarem por cima de sua casa durante a manhã, enquanto ele regava as flores do jardim da casa. O meu filho relatou todos os detalhes que o professor havia dado a ele e à turma. Eu não quis parecer rude, mas não acreditei que fosse uma nave extraterrestre, como ele assegurava. No entanto, devo admitir que ouvir ele me contar isso foi muito divertido. Naqueles dias eu ouvia histórias assim com muita frequência. Era como se todos tivessem combinado. De fato, 2 dos meus colegas de trabalho asseguravam ter visto 2 ou 3 luzes no céu durante suas rotas noturnas. Alguns de nós pensávamos que só queriam chamar a atenção, mas outros realmente acreditavam e guardavam a esperança de algum dia ver o que eles asseguravam. Eu ficava com uma expressão incrédula sempre que os ouvia e dizia que certamente estavam assistindo a muitos filmes ou talvez sugestionados por tudo o que se dizia no bairro. Pelo menos era isso que eu pensava naquele momento. Ficamos em família falando sobre a história do meu filho mais velho, onde eu só escutava e opinava muito pouco. Quando deu a minha hora de ir trabalhar, eu me despedi deles e segui para o meu serviço. A viagem que eu tinha que fazer seria um pouco longa, mas eu já estava mais do que acostumado. A minha esposa havia me aconselhado a comprar uma bebida energética para me manter acordado e alerta. Mas a verdade era que o meu corpo já estava adaptado a essas situações de trabalho e eu não tinha problemas. O meu chefe era quase tão brincalhão quanto eu. Depois de me explicar a importância da entrega que eu iria transportar, comentou sobre algo que tanto ele quanto eu achávamos irritante: esses supostos avistamentos. Ele me disse brincando para eu ter cuidado com os OVNIs e não deixar que roubassem a carga que eu estava levando. Ele parecia ser o único que via o quão absurdos eram os contos e histórias dos outros, mas de qualquer forma nos entretinham, nos arrancavam um sorriso de vez em quando. Eu admiro que às vezes me faziam duvidar, mas só por um momento. Depois de organizar tudo e ter os papéis prontos para a entrega, eu subi no caminhão e segui o meu caminho. A rota era mais do que conhecida. Eu devia ter percorrido ela umas 200 vezes pelo menos. O sol estava se pondo e observei o lindo pôr do sol antes que ele desaparecesse no horizonte.
dando então o lugar a uma noite bem escura. Não havia sinais da lua, embora não prestasse muita atenção. Eu estava ouvindo a rádio e isso me distraiu um pouco. A viagem era longa, eu não queria me entediar durante todo o caminho. Embora já fosse muito chato ficar sozinho durante todo o percurso, eu olhava para a estrada e às vezes desviava o olhar para o céu. Não haviam nuvens em lugar algum, tudo estava claro. Era estranho, pois a previsão do tempo havia antecipado chuva durante toda a noite, e isso me preocupava. Então supus que eles tinham se enganado, mas não era a primeira vez. De qualquer forma, o clima me dava um pouco de tranquilidade. Era impossível não pensar em todos aqueles contos que eu ouvira durante a semana. Já parecia que tinham se gravado na minha mente. Foi quando soltei uma risada leve, enquanto eu lembrava das bobagens que eu havia escutado. E tão repentinamente, quando menos eu esperava, eu acabei vendo. Era uma luz vermelha que havia passado horizontalmente a uma velocidade no qual os meus olhos mal puderam acompanhar. Foi muito clara e rápida, e de forma alguma poderia ser algum tipo de avião. Suspirei lentamente, tentando me convencer de que não era nada. Com certeza, um reflexo, alguma coisa, ou um produto da minha imaginação por ter ouvido tanto sobre essas luzes no céu. Realmente eu não esperava ver aquilo de novo. Aquela luz poderia tirar minha concentração. Afinal, eu estava dirigindo um enorme caminhão. Aumentei um pouco o volume do rádio para me distrair. E naquele momento, eu voltei a ver aquela luz. Ela vinha de trás do veículo e avançou tão rápido que acabou me deixando de boca aberta. A distância parecia ter aterrissado alguns quilômetros à frente. Eu considerei que se me aproximasse, talvez pudesse ver o que era. E então, 2 carros me cercaram passando ao meu lado. Eram pretos, com um design muito semelhante ao dos Cadillacs. Os vidros eram escurecidos, então eu não pude ver dentro deles. O primeiro carro pareceu me ignorar e avançou a toda velocidade, mas o segundo ficou um tempo ao meu lado, talvez me observando através da janela. Segundos depois, seguiu outro carro. Eles estavam muito rápidos. Embora o meu caminhão não fosse muito veloz, decidi tentar segui-los. Então acelerei um pouco mais do que o normal. Eu havia memorizado mais ou menos o lugar onde aquela luz desceu. Eu estava me aproximando. O meu coração acelerava, o meu pulso tremia. Eu sabia que dirigir assim era muito perigoso, mas também era verdade que uma oportunidade assim não se apresentaria nunca mais na minha vida. Eu precisava investigar ao menos para ver o que era aquela luz, mas no fundo eu acreditava que aquilo realmente pudesse ser um OVNI. De qualquer forma, aproximar-me era a única coisa que me daria respostas, e claro, era isso que eu faria. Então de repente vi aquela luz vermelha subir ao fundo. Ela estava muito perto e levaria apenas 5 minutos para chegar até lá. Foi quando emitiu um clarão luminoso e depois voltou a descer. Quando pensei em estar mais ou menos perto, reduzi a velocidade e fiquei atento aos lados, já que a estrada parecia estar vazia. Foi aí que eu vi 2 carros estacionados ao lado dela. Avancei um pouco e fiz o mesmo com meu caminhão. Caminhei indo em direção aos carros, mas não encontrei ninguém. Entre as árvores, eu vi uma trilha e imaginei que por ali eles deveriam ter ido. Então eu segui por lá, porém um pouco afastado, sem seguir exatamente o mesmo caminho que eles, pois eu não queria dar de cara com aquelas pessoas e muito menos ser descoberto ali. Depois de caminhar por vários minutos, eu pude ver novamente aquela luz vermelha, embora o brilho agora fosse menos intenso. A cada segundo que passava, a luz se enfraquecia, até que finalmente me permitiu ver o que a originava. Era um aparelho triangular, com quase 5 metros de largura e 3 de altura.
Não estava levitando. Havia estendido uma colina metálica na parte inferior sobre a qual se sustentava. Em frente a essa coisa estavam 3 pessoas com trajes negros e óculos da mesma cor. Elas observavam sem fazer um único movimento, simplesmente paradas e olhando. De repente, apareceu mais uma pessoa atrás delas. Eram 4 ao todo. Esse último segurava um aparelho parecido com um celular moderno, mas muito maior. Ele apontava ao redor do local, explicando algo aos seus companheiros. Eu permaneci escondido atrás de uma árvore. Eu não queria que me vissem, pois sabia que explicar o que eu estava vendo seria mais do que difícil, e ninguém nunca acreditaria em mim. Novamente, a luz se intensificou, e aquela coisa triangular recolheu as colunas metálicas, permanecendo levitando. Os 4 a observaram, e então ela subiu ao céu e se perdeu a uma velocidade incrível. Nem sequer fez barulho, só levantou um pouco da terra e pronto. Era como os bastidores de um filme de ficção científica. Naquele momento eu estava muito assustado, mais do que eu imaginava, e sem pensar 2 vezes, me virei e corri de volta ao caminhão. Só precisava chegar novamente à estrada e me localizar, e por sorte voltei pelo mesmo caminho por onde eu havia entrado. Em seguida, subi no meu caminhão e tentei ligar o motor, mas ele não funcionou. Era como se estivesse quebrado e o som que fazia era horrível. Fiquei ali torcendo para que aqueles 4 não me vissem. Mas então bateram na porta ao meu lado e pela janela pude vê-los. Eram 2 deles. Os seus rostos eram incrivelmente idênticos. A cor da pele, a altura, era tudo. Era como se eu estivesse vendo a mesma pessoa por 2 vezes. Eles pediram para que eu descesse e essa era a única coisa que eu podia fazer. Desci do veículo e os encarei. Nem se deram ao trabalho de me perguntar o que eu havia visto. Em seus olhares percebi que já sabiam. Então me disseram que eu não deveria contar nada a ninguém ou eu teria que enfrentar sérias consequências. Eu tinha certeza de que eles haviam me visto antes. Além disso, senti que chegaram rápido demais ao caminhão, considerando que eu vinha correndo. Suas vozes eram metálicas, algo tão estranho que até hoje não sei como explicar. Eu mal podia entender o que diziam. Não haviam expressões em seus rostos, eram como estátuas que apenas moviam a boca. Realmente me amedrontavam muito mais do que aquela coisa que saiu voando. Acho que nem precisavam me ameaçar para me intimidar. Concordei com a cabeça e disse que não diria nada sobre o que eu havia visto. Naquele momento, o motor do caminhão ligou sozinho. De alguma forma, eles impediram que eu ligasse antes. Então me lembraram que eu não havia visto nada e em seguida foram embora. Eu os observei entrar em seus carros e sumirem por onde haviam vindo. Depois daquela noite, nunca mais vi nada parecido ou qualquer luz no céu. Vários dias depois, encontrei uma carta no banco do passageiro do caminhão e ela dizia: "Eles estão te observando." Meus amigos, eu nunca contei a ninguém o que aconteceu naquele dia. Eu não me atreveria. E por isso que desta vez, depois de tantos anos, decidi fazê-lo de forma anônima. Hoje eu moro sozinho. A minha esposa já faleceu e os meus filhos vivem no exterior. Não espero que acreditem em mim. O meu único intuito é deixar registrado o que me aconteceu. É algo de que me lembro até hoje e provavelmente lembrarei até o dia da minha morte. Muito obrigado e eu desejo uma ótima noite a todos. A Estrada das Sombras. O que aconteceu naquela noite eu jamais irei me esquecer. Eu não consigo explicar, essa é a verdade, mas posso te assegurar. Há alguma coisa estranha na região onde eu moro, algo que está bem presente, mas que ainda não conseguimos compreender. Antes de tudo, o meu nome é Sandra.
Isso aconteceu no ano de 2019. Eu moro aqui no sul de Minas Gerais há quase 16 anos. Eu vim de Buenos Aires para cá a passeio e acabei ficando. Para falar a verdade, eu me considero brasileira, pois essa terra me acolheu e sou encantada por esse país. Naquele dia, eu tinha ido visitar um casal de amigos que estava na cidade. Eles alugaram uma casinha perto do centro. Eu cheguei lá no início da tarde, comemos um churrasco e passamos o dia todo conversando. Foi realmente maravilhoso. Quando foi lá pelas 6 da tarde, quando eu estava prestes a ir embora, eles me convidaram para jantar. Fazia muito tempo que não nos víamos, então eu acabei aceitando sem hesitar. Ainda havia um pouco de churrasco do meio-dia, então acendemos novamente a churrasqueira para passar um frango. Estávamos no fim do verão. A noite estava incrível, com céu limpo e estrelado. Porém, tinha esfriado um pouco e o clima estava perfeito para ficarmos ao ar livre. Nos sentamos na varanda para comer e foi quando o assunto OVNIs acabou surgindo no meio da conversa. Os meus amigos acreditam muito nessas coisas. Naquela época eu não dava muita importância, pois eu nunca tinha visto nada, nem mesmo uma luz suspeita. E olha que eu adoro olhar para o céu à noite. O máximo que eu já tinha visto eram algumas estrelas cadentes, mas OVNIs nunca consegui ver. A conversa foi ganhando ritmo, depois mudou de assunto e acabamos falando de outra coisa completamente diferente. Me lembro de que terminamos de comer, tomamos um café e quando vi que já eram quase 9h30 da noite, disse a eles que eu precisava ir embora. O caminho da casa até a estrada era todo de pedras e cascalho escuro. Eu tinha uns 8 quilômetros até chegar em casa. Eu entrei no carro e saí devagar. Aquele dia estava bem escuro e haviam trechos da estrada que não estavam em boas condições. Como eu não estava com pressa, eu segui bem tranquila. Foi quando de repente o carro parou, assim do nada. A coisa mais estranha foi que o painel continuava funcionando. As luzes estavam acesas, mas o motor simplesmente decidiu que não iria mais funcionar. Eu tentei ligá-lo novamente, e nada. Na verdade, o motor nem girava, mas o painel e as luzes e o rádio continuavam ligados. Eu desliguei tudo e esperei 1 minuto para ver se as coisas se resolviam sozinhas. No escuro total, a única coisa visível eram as estrelas e um ou outro vagalume que passava. Após 1 minuto, girei a chave novamente e juro, quase tive um infarto. Assim que as luzes do carro acenderam, o caminho ficou iluminado e a uns 10 metros de distância havia uma figura escura parada no meio da estrada. Eu não estou mentindo e nem exagerando. Aquela coisa deveria ter uns 3 metros de altura. Era uma pessoa magra e muito alta, mas totalmente negra. Naquele momento, o medo havia tomado conta de mim. Apaguei as luzes quase que imediatamente e tentei dar a partida no carro, mas nada. Não sabia o que fazer. Eu estava sozinha, sem sinal de celular, no meio daquela escuridão. Tremendo, eu liguei os faróis novamente e ele ainda estava lá, no mesmo lugar, quieto e imóvel, olhando para mim. Foi quando eu percebi um outro ser ao lado direito do caminho. Era igual ao primeiro, magro, alto, estava parado. O pavor havia tomado conta de mim. Eu não sabia o que fazer, então apenas fiquei ali olhando. Se eles viessem até mim, eu sairia correndo para um outro lado. Isso eu já tinha decidido. Então, de repente, um zumbido começou a soar no ar, seguido de um ruído mecânico muito forte. As luzes do carro se apagaram sozinhas e do lado direito surgiu uma luz muito intensa. Era impossível não fechar os olhos. Foram poucos segundos, eu acho, e então, silêncio absoluto. Os sons depois voltaram, eram os grilos e o vento, nada além disso. Eu tentei ligar os faróis, sendo que dessa vez acenderam normalmente. Eu olhei para a estrada e não havia mais ninguém ali.
Eu olhei para os lados e nada. Eu estava sozinha. Aterrorizada, eu girei a chave do carro e ele ligou como se nada estivesse acontecido. Eu dirigi sem parar até chegar em minha casa, ainda confusa e atordoada. Eu não sei o que aconteceu naquela noite, mas graças a Deus nada de mal me aconteceu. Porém, nunca senti tanto medo em toda a minha vida. No ano passado, esse casal de amigos voltou a alugar a mesma casa, sendo que dessa vez fui eu quem os convidou para virem até a minha casa, porque por aquela estrada sozinha e de noite, eu não passo nunca mais. Obrigado a todos por ouvirem o meu relato. Fiquem com Deus. Luzes no morro. Meus amigos, isso que eu irei compartilhar com vocês eu jamais consegui compreender e não gostaria de viver isso novamente. Eu estava hospedada em uma casa de um familiar perto da cidade de Bichinho, em Minas Gerais. A paz e a tranquilidade que há por lá são inigualáveis. Mesmo estando perto da estrada, nada consegue te incomodar, pois lá é um lugar mágico. Eu sempre ouvi histórias sobre OVNIs e casos muito estranhos daquela região. As cidades ao redor têm um grande turismo relacionado a esses temas. Nessas férias, eu fui com meu namorado e essas eram as nossas primeiras férias juntos. Saíamos todas as noites para olhar as estrelas e de vez em quando víamos alguma luz estranha, mas em uma noite tudo foi diferente. Bem em frente à casa, há um pequeno morro ou colina, eu não sei como chamar, mas do que tenho certeza é que lá não vive ninguém, é puro mato. Naquela noite estávamos na varanda tomando cerveja e comendo algumas coxinhas que havíamos comprado em uma padaria. E enquanto isso, olhávamos as estrelas como sempre fazíamos. De repente, desse morro, saiu uma luz muito rápida que ficou flutuando a alguns metros de altura. Pouco depois, surgiram mais duas, posicionando-se lado a lado. Nós ficamos olhando sem acreditar no que víamos. Elas se moveram para o lado com uma velocidade e sincronização perfeitas. Então, uma voltou para onde tinha saído, enquanto as outras duas foram bem devagar para trás e desapareceram. Depois daquilo, não se ouviu mais nada, nem som, apenas vento. A noite estava clara, mas algumas nuvens começavam a se formar, indicando uma tempestade. O vento era forte. O meu namorado se levantou e caminhou até a porteira. Ele saiu e se aproximou da estrada de onde eu estava. Eu vi quando ele cumprimentou alguém. Depois ele me olhou, virou-se novamente para a estrada e começou a caminhar devagar para trás. Do nada, ele se girou e voltou correndo. Ele gritou para eu pegar tudo e correr para dentro da casa. Eu fiquei muito assustado e no desespero peguei correndo a cerveja, que para mim naquele momento era o mais importante, pois eu não sabia o que estava acontecendo. Entramos na casa e ele imediatamente fechou a porta. Estava muito agitado. Então começou a contar que quando se aproximou da estrada, viu uma luz muito forte que entrou no mato e desapareceu. Logo antes da cerca, ele viu um homem alto e magro parado. Estava muito escuro e ele não conseguiu enxergar bem o rosto. Ele disse que aquele homem era muito estranho e muito alto. Ele tentou cumprimentá-lo, mas o homem não respondeu. Pouco depois, quando olhou novamente, viu que ele estava caminhando diretamente em sua direção e foi nesse momento que ele sentiu um medo enorme. Nós estávamos no meio do nada e completamente sozinhos. Nos trancamos na casa e ficamos olhando pela janela até umas 3 horas da manhã. Nunca mais vimos aquele homem e parece que ele não cruzou a estrada. Não sabemos se as luzes que vimos naquela noite tinham algo a ver com ele ou não, mas também não queremos descobrir. Esse foi o meu relato. Agradeço muito a atenção de todos e desejo uma ótima noite.